Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 19 de maio de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, além, é claro, do YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras, a veiculação deste programa. Nós estamos celebrando neste domingo a solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo que desce sobre a comunidade reunida e impulsiona a missão dos apóstolos. No hemisfério norte, a Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece no mês de janeiro, mas aqui no Brasil, no hemisfério sul e sobretudo no Brasil, ela acontece nesta semana, que fica entre a solenidade da Ascensão do Senhor e o dia de Pentecostes. E é este o tema do nosso programa de hoje. De quem eu me faço próximo e próxima? Nós temos como convidados Padre Leonardo Inácio Pereira, que é vigário-geral e coordenador de pastoral da nossa Diocese de Caxias do Sul, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, olá, queridos componentes da mesa, queridos ouvintes, telespectadores. É sempre uma grande graça poder estar aqui. E hoje tratando de um tema assim que a mim ele é muito caro e acredito que a todos os membros da mesa, que é a unidade cristã. Nós, como cristãos, temos um sonho, que é o sonho de Jesus, que todos sejam um, né? O Evangelho de João vai nos dizer isso, né? Na oração sacerdotal de Cristo, ele ora ao Pai pedindo que todos sejam um. E hoje nós estamos aqui numa mesa comum para poder refletir sobre essa temática tão cara ao Senhor Jesus. Perfeito. E nós temos também o Padre Vinícius Fedrici Caberlon, que é vigário paroquial da paróquia e santuário Santo Antônio em Bento Gonçalves, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e membro da Comissão Diocesana para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Olá, Padre Vinícius, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, obrigado pelo convite de estar aqui. Também saúdo os irmãos que estão aqui conosco no estúdio e os ouvintes que estão nos acompanhando aí pela Rádio Miriam e também demais meios de comunicação. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder refletir juntos sobre o ecumenismo. Muito obrigado. Nós temos conosco o pastor Miguel Frederico Fortes, bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor em várias comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atualmente pastor voluntário em Caxias do Sul. Ele também é presidente da Obra Missionária de Metais Acordai, das Orquestras de Sopro da Igreja Luterana.
Pastor Miguel, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Felipe. Na verdade, estamos na mesa aqui com amigos, a gente tem se tornado amigos que aqui a gente está trazendo um aspecto de uma série de conversas que temos tido nos últimos tempos, de proximidade, de amor, de partilha. É uma alegria poder estar compartilhando, então, aquilo tudo que nos une, indo na direção disso que já foi falado, né, que todos sejam um. Lembrando que quando Jesus Cristo falou de como seríamos conhecidos como seus discípulos, ele foi muito claro dizendo que seria pelo amor que tivéssemos um pelos outros. E amor sempre leva unidade, e é isso que a gente vai estar podendo compartilhar. Mais que isso, é isso que a gente está procurando viver através das nossos momentos em conjunto. E nós temos conosco o Marco Antônio Gonçalves, que é mestre em Filosofia Ética pela Universidade de Caxias do Sul, referencial diocesano para a Pastoral da Educação e membro da Comissão Diocesana para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso, além de ser participante da Escola Diaconal São Filipe. Marco, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Felipe, a possibilidade de estar aqui como leigo, ajudando a compartilhar um pouco da caminhada ecumênica, da qual já fiz parte, estou fazendo parte, agradecer a presença, né, o apoio, Padre Leonardo, Padre Vinícius, Pastor Miguel, que nós estamos convivendo, né, uma caminhada, retomando essa caminhada em busca daquilo que o Senhor, né, nos quer, que sejamos um. Perfeito. E eu começo com o Padre Leonardo. O que é a Semana de Oração pela Unidade Cristã e por que celebrá-la? Bom, primeiro é importante ter presente aquilo que o Marco acabou de se referir, que está presente no Evangelho de João, que é um sonho de Jesus. Na última ceia, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, como nós temos lá a partir do capítulo 17, vai nos mostrar o grande sonho de Jesus, e nessa sua oração, nessa sua intimidade com o Pai, ele diz ao Pai: olha, Pai, eu desejo muito que todos sejam um, que não haja divisão entre os meus filhos, né? E daí o que aconteceu ao longo da história? Eu tenho uma pequena colinha aqui para me orientar. O Papa Leão XIII tinha pensado em fazer uma novena pela unidade, né, aproveitando a semana que vai da Ascensão até Pentecostes. Mas depois, um anglicano que se tornou católico, chamado Lewis Thomas Watson, ele propôs uma outra data, para assim estarem representados os dois apóstolos, Pedro e Paulo. Então, de 18 de janeiro a 25 de janeiro. Por isso que lá no hemisfério norte, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é nessa data. E para nós aqui é logo depois da Ascensão, né? Mas daí a mentalidade que se tinha naquela época, né, era de que era importante fazer uma semana de oração para rezar para que os cristãos que haviam se separado voltassem à Igreja Católica, né? E como era de se esperar, não foi aceita essa proposta nem pelos ortodoxos e nem pelos evangélicos. Depois veio um grande impulso de um sacerdote católico francês chamado Paul Courtier, a partir de 1935. E ele abre, não pensa mais naquela questão de retorno à Igreja Católica, mas ele se mostra muito aberto. Não se trata de um retorno, mas de uma reunião fraterna de igrejas, cada uma com a sua identidade. Escreve este padre: que chegue à unidade do reino de Deus, tal como Cristo a quer e pelos meios que Ele quiser. Daí, aconteceu o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, então, para a Igreja Católica, com a presença de muitos irmãos de outras denominações religiosas, cristãs e não cristãs, que foram observadores, né? E daí, a partir disso, começou esse movimento de ordem mundial para a gente, ao menos, ter um momento de encontro para a gente rezar juntos como cristãos, né? E aqui no Brasil, então, a partir de 1968, praticamente, essa semana começou a acontecer aqui entre a Ascensão e Pentecostes. Aliás, não só no Brasil, em todo o mundo, mas aqui também no Brasil, né? Entre
a Ascensão e Pentecostes aqui no Brasil, e lá no hemisfério norte, na Europa, né, de 18 a 25 de janeiro. Então, a cada ano, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é organizada pelo pelo Conselho Internacional das Igrejas Cristãs, Conselho Mundial de Igrejas. Né? E aqui no Brasil nós temos o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Né? Ele é organizado, então, normalmente a partir de um país. Este ano, por exemplo, o país que organizou a semana, o livrinho da Semana de Oração pela Unidade, é Burkina Faso, na África. Organizou, então, o roteiro de orações, e agora cada região do Brasil organiza a sua semana com as igrejas que fazem parte do CONIC, que estão nas diversas regiões e procuram organizar 1, 2, 3, se possível até 5 dias de oração pela unidade. Então, assim que nasceu um pouco, para a gente ter uma ideia bem ampla, né, de como nasceu a Semana Nacional de Oração pela Unidade dos Cristãos. Perfeito, Padre Leonardo. E a minha pergunta ao pastor Miguel: o que a Semana de Oração pela Unidade Cristã de 2024 nos ensina a partir do lema de quem eu me faço próximo e próxima? Essa é uma pergunta muito interessante e muito bonita, né? Porque justamente nos mostra de que a nossa unidade ela não está construída dentro de um vácuo de pensamento, um vácuo ideológico ou filosófico, ou mesmo teológico, né? Ela coloca dentro de um dos textos talvez mais conhecidos do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano, aquela discussão que todos nós conhecemos da pessoa que é assaltada, né? A pergunta que é uma resposta que Jesus dá a um grande conhecedor da Bíblia da época, né? E justamente aquele que é assaltado, então os que são religiosos passam por ele e não fazem nada, e uma pessoa que vivia à margem da vida de fé da época é quem socorre. Então surge essa pergunta: quem é o meu próximo? Não é? Eu penso que entendermos que essa busca por unidade está em perceber esta verdade da mutualidade, não é? De que eu me vejo no outro. Eu me percebo como pessoa no outro. E à medida que eu me aproximo do outro, eu percebo que ele não é tão outro assim. Que ele é muito parecido comigo. Eu acho que em grande parte as nossas divisões têm a ver com o fato de que nós não nos entendemos próximos. Nós nos entendemos como se vivêssemos na ilha. Então quando Jesus nos pergunta a cada um de nós, né, quem é o teu próximo? Ou mais ainda, né, de quem tu é próximo? Uhum. Então essa percepção, né, de que o meu próximo é aquele que está em necessidade, o meu próximo é aquele que sofre, o meu próximo é aquele que está do meu lado mesmo. Talvez o meu próximo, né, seja aquela pessoa que vive do meu lado e que eu não conheço. Então a unidade ela está em realmente nós nos percebermos que somos próximos e que a busca por estarmos próximos do outro é parte inerente, fundamental do ser cristão. Perfeito, pastor. E aqui é o Padre Vinícius. O que é ser ecumênico e por que ser ecumênico? Bom, Felipe, eu acho que essa pergunta é bem interessante. Primeiro, ser ecumênico é importante porque justamente Jesus pede que os cristãos, que os seus discípulos permaneçam unidos, né? E ao longo da história aconteceram diversos problemas, divisões, cismas, problemas sérios, né? E a igreja e as igrejas, podemos dizer, as denominações cristãs foram percebendo que essas divisões atrapalhavam na evangelização. O testemunho de sermos cristãos, né? Todos somos batizados no mesmo, né, na mesma fé, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, no mesmo Cristo, né? E somos chamados a viver então o nosso batismo. E quando a gente se coloca como batizados uns contra os outros,
a gente não está dando um bom testemunho de vida cristã, né? Então, a busca do ecumenismo é de fortalecer laços de unidade, de fraternidade, de respeito mútuo, de reconhecer no outro, nas outras denominações cristãs, valores cristãos que podem nos enriquecer e enriquecer a humanidade e ser também um bom testemunho da nossa fé, né? Em vez de nós fazermos guerras uns contra os outros, construir pontes, né? Hoje a gente tem visto tanto sofrimento, né? Construir pontes, fraternidade, caridade, isso é ecumênico, né? Não vai se perguntar, a gente vai ajudar a pessoa só se ela for da nossa igreja. Não, vai se ajudar o irmão, né? Então, ser ecumênico é um pouco não olhar para as diferenças, mas ver que somos filhos de Deus pelo batismo e que nos nossos irmãos e irmãs nós podemos encontrar também valores, mesmo que sejam culturas ou tradições diferentes, né? Então, ser ecumênico é um pouco vencer as barreiras que se foram construindo ao longo da história. Muitas não são nem culpa nossa que existem, né? Elas existem simplesmente, mas a gente não olhar para aquilo que nos faz ficar uns contra os outros ou uns diferentes dos outros, mas olhar para aquilo que constrói a comunhão, a unidade, a fraternidade, né? Então é buscar um testemunho do amor fraterno, do amor cristão, né? Conforme aquilo que Jesus ensina, né? Até no livrinho aqui do CONIC, que foi preparado esse ano, tem uma, se tu me permite dar uma lida aqui, Claro. Diz assim, ó, não é ser ecumênico misturar todas as crenças e querer fundar um novo cristianismo. Não é disfarçar uma igreja para afastar a pessoa da sua fé e ganhá-la para outra religião, para outra igreja, né? Não é fazer todos concordarem com tudo e nem fingir que as diferenças não existem. Não é desvalorizar as outras doutrinas de outras igrejas. Não é abandonar o espírito crítico e também as mensagens cristãs que são às vezes diferentes conforme as tradições. Então, ser ecumênico é procurar a unidade como discípulos e discípulas de Jesus, é não buscar agredir as outras denominações ou igrejas, mas buscar no Evangelho, a partir da fé, dar um testemunho coerente de amor, de solidariedade. É perceber que o mundo precisa deste testemunho de paz, de amor fraterno, né? Para que os que não creem ainda em Cristo possam vir a acreditar, né? Percebendo que, de fato, os cristãos vivem aquilo que Jesus ensina, né? Que é o mandamento do amor. No fundo é isso, né? Promover a paz e não a discórdia, o serviço, a justiça, a solidariedade, né? E não competir uns contra os outros, mas ver também nas demais igrejas e denominações e pessoas de outras igrejas, irmãos e irmãs em Cristo. Marco, como o ecumenismo pode nos ajudar a superar a intolerância religiosa e as outras formas de intolerância social? Acredito, Felipe, complementando ou me apoiando na fala do pastor Miguel, essa questão do outro, né? Quem é esse outro? Quem é esse meu próximo? Nós vivemos uma sociedade no qual nós refletimos na campanha da fraternidade, vivemos uma sociedade de tensões, de contradições, de comparações, no qual o outro, muitas vezes, ele nos afronta. E aí nós temos, né, nesse outro, no alter, né, a alterofobia, né, o medo do outro, o medo do diferente. Quando isso nos faz
viver, confrontar o outro, nós temos casos assim extremos de pessoas de denominações religiosas e instituições religiosas que menosprezam a prática, a fé do outro. Então acredito que nós, com o ecumenismo, romper com esse discurso, essa prática, esse sentimento que faz com que o outro nos confronte. Tolerar é mais do que suportar. Tolerar é conviver. O que nós precisamos realmente na nossa sociedade brasileira é aprender a conviver com o outro, aprender com a fé do outro. Não significa concordar com tudo, né? Por isso que é o diálogo, é o aprender juntos. Então acredito que realmente as religiões muitas vezes, né, ela divide, e isso gera, né, também no aspecto social situações, né, como a discriminação racial, religiosa, quando muitas vezes eu não aceito, né, religiões diferentes da minha matriz religiosa e menosprezo. Eu acredito que eu sou, né, a minha religião é a superior, né? Então acredito que é um grande desafio que nós estamos vivendo nos dias atuais, e eu acho que a caminhada ecumênica ela vem para nos, né, confrontar e ao mesmo tempo nos abastecer nessa necessidade da unidade, do amor e da caridade. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de maio. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra, e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim,
Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de maio de 2024, solenidade de Pentecostes. Nosso tema de hoje, de quem eu me faço próximo e próxima? Nossos convidados deste programa, o Padre Leonardo Inácio Pereira, o Padre Vinícius Fedrici Caberlon, o Pastor Miguel Frederico Fortes e o Marco Antônio Gonçalves. Nós estamos falando sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã. E eu começo esse segundo bloco com o Pastor Miguel. O que nos une enquanto igrejas cristãs? Quais são os nossos pontos fortes juntos? O principal elemento da nossa unidade é a mesma fé no Senhor Jesus, né? Então, essa é a base da nossa unidade enquanto cristãos, né? Para nós, como luteranos, então posso dar mais um ponto de vista para nós como luterano, acho que essa minha contribuição é como luterano, né? Eu sempre tenho dito algumas coisas, uma que o Padre Vinícius há pouco falou, nós
historicamente reconhecemos o batismo das demais igrejas, da Igreja Católica, da Igreja Metodista, da Igreja Presbiteriana, como aquilo, como dizem em Efésios, né? Há um só batismo, um só Senhor. Então, nós reconhecemos os nossos batismos mutuamente. Sempre é falado, e é verdade, né, que vamos dizer, teologicamente, o motivo da divisão, digamos assim, no século XVI, teria a ver com a questão do entendimento de como se dá a salvação, a justificação. Mais recentemente, embora não seja bem isto que foi o principal motivo na época, né, eu sempre digo que o principal documento, declaração de fé da Igreja Luterana, é a Confissão de Augsburgo. Né. Nós temos 2 documentos, vamos dizer assim, que são base comum de todas as igrejas luteranas no mundo. A Confissão de Augsburgo e o Catecismo Menor de Martim Lutero. Só que a Confissão de Augsburgo, quando foi realizada na Dieta de Augsburgo, né, ela foi assinada por príncipes e demais membros da aristocracia, só tinha 2 teólogos ali. Então tu vê que no fundo existia uma questão muito mais política, de um momento de efervescência contra o império dos Habsburgo e outras coisas assim, do que uma própria questão teológica. Embora assim, não podemos minimizar a questão teológica que foi trazida, que em grande parte a própria Igreja Romana, quando na sua continuidade no Concílio de Trento, aparou essas arestas, né? Mas nós recentemente, agora no século XX ainda, nós tivemos uma declaração conjunta a respeito da justificação entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Então vamos dizer assim, ok, existem algumas questões com relação ao ritual, existem algumas questões, mas as próprias igrejas luteranas têm dentro de si algumas visões diferentes, não é? Então nós podemos ter uma conversa transparente, teológica, tendo muito mais concordâncias e às vezes com um irmão católico tendo muito mais concordância que com um outro irmão evangélico que está na mesma mesa comigo, né? Então, assim, é interessante, né, que talvez a palavra ecumenismo, muitas vezes as pessoas não sabem o que isso significa, não é? E ela tem, com a sua herança da língua grega, ela se diz que o quê? Que nós estamos na mesma casa. Não é? Oikos é casa. Nós estamos na mesma casa. E nós somos chamados, mesmo que Jesus Cristo diz, né, que na casa do meu pai há muitas moradas, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. Então nós estamos na casa do nosso pai tendo diferentes moradas, não é? Então este movimento, eu não quero me alongar, mas é bastante interessante. Eu já tenho comentado mais até com o Padre Leonardo a respeito de um pouco da história da gente, né? Eu fui criado numa família de origem alemã e luterana, com uma visão muito anticatólica, né? E eu sempre brinco que a pessoa mais anticatólica que tinha era meu avô, que levava eu e a minha avó para o culto, mas ele não ficava, né? Então a vida espiritual do meu avô não era uma vida tão profunda assim. Então tinha muito mais intolerância de qualquer outra coisa. Mas quando então eu era recém-pastor, acho que não tinha me formado ainda, mas já trabalhava como pastor em Novo Hamburgo. A escola que eu estudei no 1º grau, ela fez 50 anos. Então, eles quiseram fazer um culto ecumênico, não é? E como eu era, então, eles tentaram trazer para a escola pessoas que daquela escola tinham ido para a vida religiosa, não é? E eu fui, então, só que o padre, não é, ele queria ter uma conversa prévia, e posso dizer assim, foi a primeira vez que realmente entrei dentro de uma igreja católica para conversar com o padre. E o padre da paróquia de Santa Rosa, em Porto Alegre, o padre Carlos, que na conversa com ele, era um padre bem mais velho, não é, ele tinha sido um dos representantes brasileiros no Concílio Vaticano II. Ele tinha sido assessor teológico do Concílio Vaticano II. E então tinha convivido direto com cardeais, com bispos e tudo mais, e era um homem que tinha um conhecimento teológico profundíssimo e vivia numa simplicidade impressionante. E daquelas conversas, 2 coisas ficaram comigo. Primeiro, a gente criou uma grande amizade, eu e o padre Carlos. Foi a primeira vez que eu tive uma conversa assim com o padre. E posso dizer assim que, para mim, ele foi um modelo de como eu gostaria de ser quando eu fosse velho.
né? Esse conhecimento, essa profundidade e essa simplicidade, até porque, digamos assim, entre nós pastores, sempre assim, vamos dizer, depois de uma certa idade, tu quer estar numa grande igreja, numa igreja importante, em algum cargo. E ele que havia tido isso foi para uma paróquia extremamente pobre de Porto Alegre. Então, eu acredito realmente que nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E o que a gente precisa fazer é mais ou menos aquilo que a gente está fazendo, né? É sentar na mesma mesa para nos conhecer e para conversar. Muito bom, importante essa partilha. E eu sigo com o Padre Vinícius. Como as igrejas cristãs de diferentes denominações colaboram durante essa semana de oração pela unidade cristã? Bem, Felipe, eu creio que de diversas formas se pode colaborar, né? Dialogando. O princípio fundamental é o diálogo, né? E para ter diálogo precisa ter respeito pelo próximo, né? Pelas diferenças, né? E essa questão do diálogo, então, ela hoje no mundo que a gente está vivendo, ela é fundamental, ela é vital, né? Então, eu creio que as igrejas procuram dialogar, né? Na medida do possível se fazem celebrações. Eu creio também assim que pode-se fazer muitas atividades no sentido de promover a caridade, promover a solidariedade, né? Embora não tenha sido em nome do ecumenismo que as diversas entidades têm feito esse trabalho, né? Nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando de dificuldades, mas é um gesto extremamente ecumênico, né? Que as pessoas não param para perguntar: você é daqui, você é de lá, você pagou o dízimo? Não, vamos primeiro socorrer o irmão, né? Então é toda esse espírito cristão que está presente, né? E que na semana de oração pela unidade a gente procura sublinhar, destacar, enfatizar, conscientizar, né? Porque às vezes as pessoas têm esses sentimentos assim de rejeição em relação a outras crenças, né? Ou outras denominações. Mas então algumas ideias que eu creio que podem ajudar na semana de oração são as que eu sublinharia, seriam essas: a conversão do coração, né? Para que a gente possa viver segundo o Evangelho, né? A oração em comum, seja oração pessoal, mas também preces particulares, para que haja unidade, paz, fraternidade, né? O conhecer-se, aquilo que também foi o pastor Miguel estava dizendo agora, né? Conhecer-se mutuamente, né? Quebrando um pouquinho os preconceitos e tentando se fortalecer uma aproximação, né? E é claro que sempre é importante a formação, né? De onde a gente busca as nossas informações, né? O conhecimento vindo de pessoas que tenham uma base teológica, uma base onde os conceitos são claros, são objetivos e não só de uma forma assim que se colocam às vezes mais ideias assim sem fundamentos, né? No fundo, a semana de oração é só um momento para a gente não esquecer que a evangelização ela precisa desse testemunho de amor fraterno entre os cristãos, né? E ela pode ser vivida não só nesta semana, mas ao longo de todo o ano, em qualquer momento, né? Essa perspectiva ecumênica ela pode ser vivida e eu destacaria então esses pontos, né? Que eu mencionei. Perfeito. Um dos pontos que o Padre Vinícius trouxe é a questão da oração, de fato, a prece, sejam os momentos comuns
seja um momento também onde você reza no particular, mas na intenção também desta unidade. Marco, quais são quais são alguns exemplos de orações comuns utilizadas ao longo também da Semana de Oração pela Unidade Cristã? Acredito, Felipe, que o Padre Vinícius e o pastor já deram os exemplos, tá? O que é essa oração? Essa está em sintonia com Deus, mas também, sobretudo, está em sintonia com o irmão. Remeto a passagem de Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam, né? Esse amor que nos une em Cristo. E a oração principal, acredito que seja, nos momentos que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, é a caridade. Como o Padre, né, Vinícius falou, né, fazer a caridade, ajudar, ser solidário, independente da fé que a pessoa, sendo cristã ou não, né? A fome, o frio, não atinge apenas nós cristãos, mas a todos nós seres humanos. Então acredito que a oração principal, essa sintonia que nós devemos ter, é na caridade e no amor, através, como o Padre Vinícius falou, né, tanto nas orações pessoais, nessa caminhada pessoal, que nem o pastor Miguel falou, nesses exemplos que nos unem em fazer o bem. Então acredito que a oração se convertendo, se fazendo prática na caridade. E isso nós, povo gaúcho, estamos realmente vendo, né, o quão unidos nós somos diante do sofrimento do outro. Padre Leonardo, quais são os desafios que ainda temos para crescer juntos nessa dimensão ecumênica e interreligiosa também? Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa se conhecer um pouco mais, né? Porque a gente só consegue dialogar quando a gente se conhece a própria identidade e a gente se abre para poder conhecer os outros, né? Eu acho que nós, cristãos, precisamos primeiramente nos dar conta disso, que é preciso de todas as partes nós nos conhecermos mais a nossa identidade para podermos dialogar e assim abrirmos-nos ao conhecimento da identidade do outro, né? Por que eu digo isso? Porque não sei se os irmãos que nos escutam sabem, mas dentro da Igreja Católica, por exemplo, nós temos 24 igrejas que reconhecem o Papa como seu líder. E temos dentro da Igreja Católica 6 ritos diferentes. Por exemplo, o nosso rito, que normalmente aqui usamos, é o rito latino. Então, quer dizer, nós muitas vezes não conhecemos a nossa própria identidade, a nossa própria igreja, né? O pastor falava das relações entre a Igreja Luterana, né, que existem muitas comunidades também, eles também fazem esse percurso de conhecimento, de busca de autoconhecimento, para poderem dialogarem entre si e dialogarem com as outras igrejas cristãs. Então eu diria assim, um grande desafio é esse, a gente poder se conhecer mais, individualmente como igrejas, mas também entre igrejas. Acho que aparecem alguns obstáculos ainda na curva da estrada que estamos fazendo, que o movimento ecumênico vem nos revelando, e eu partilho com vocês. Primeiro, talvez uma espécie de cansaço pela unidade que não foi alcançada, né? Então a gente vê muitos líderes nas igrejas se empenhando em fazer as reuniões de oração, os encontros de solidariedade, fraternidade comuns, e não vemos muitas respostas da parte das nossas comunidades nesse sentido. E por isso pode acontecer de existir um cansaço da parte dos líderes, né, que diz, olha, não deu certo até agora, então vou chutar o balde, né, para usar uma palavra
bem simples para o pessoal entender, né? Essa comunhão não foi ainda concretizada, né? Nós tivemos agora recentemente, no dia 15 de maio, na igreja anglicana, em Caxias do Sul, uma celebração ecumênica, e éramos um pequeno rebanho ali presentes, e foi muito bonito, uma oração muito bonita, com cantos de Tezê. Como eu disse no início, né, a oração praticamente ela foi organizada pela comunidade de Burkina Faso, né? Então houve toda uma preparação para essa noite, né? Éramos 30 pessoas, né? Igreja Católica Romana, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, né? Estávamos ali presentes, representados, né? A Igreja Anglicana nos acolheu com tanto carinho. Então, acho que essas duas dificuldades, eu diria ainda uma outra, que é a postura de algumas lideranças que fragilizam essa convicção que foi alicerçada até agora. Nós estamos vivendo, em alguns ambientes, aquilo que há pouco eu falava da necessidade de dialogar, exatamente o contrário, né? Alguns grupos que tenham atitudes fundamentalistas, de rejeição, até algumas vezes até de agressividade, se não é que nem a minha igreja, então a gente não quer saber. Esses dias até escutei alguém falar que é uma postura totalmente infeliz, dizer a respeito de outras denominações religiosas, que as causas de toda essa catástrofe é porque o nosso Estado tem muitas outras denominações religiosas, e eu sou completamente contrário a esse posicionamento, porque Deus ama a todos e faz chover sobre justos e injustos, abençoa e ama a todos os seus filhos e filhas. Então a gente vê também algumas posturas muito fundamentalistas dentro das nossas comunidades cristãs, que obstaculizam assim a caminhada ecumênica e de diálogo, né? Atrasa essa recepção na estrutura das nossas igrejas, a recepção do que o padre Vinícius, o pastor Miguel e o Marco também partilharam aqui do que existe de comum, né? Então eu acho que temos um grande caminho e podemos ter algumas atitudes. A primeira é de termos clareza daquilo que motiva a nossa caminhada ecumênica: a mesma fé, a mesma caridade, a consciência de que exatamente a caridade, o amor e os gestos entre nós podem convencer as pessoas de que vale a pena a gente ter uma espiritualidade ecumênica, não só na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E a segunda atitude, eu diria, talvez mais importante para as lideranças das igrejas, mas também para o povo de Deus, fiel às comunidades, é recuperar a caminhada ecumênica feita até então. Nós estamos tentando, né, Marco? Estamos tentando empreender um pouquinho essa caminhada ecumênica aqui na nossa região. Padre Vinícius, nós participamos junto com o Padre Vinícius lá em Bento Gonçalves do Dia Mundial de Oração, né, com a pastora Thelma lá na Igreja Luterana. Foi tão bonita aquela noite, né? Estava o pastor metodista também, que atende Bento Gonçalves. Quer dizer, recuperar aquilo que a gente já fez até agora, né? Que é a fé, a oração e a caridade. Eu diria um pouquinho isso. Temos obstáculos, mas temos também sinais de esperança. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa, Razões da Fé, deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente
me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Há quanto tempo você não sente segurança para mastigar? Aqui no Oral Sim, com os implantes dentários, vamos devolver a qualidade da sua mastigação e o prazer de comer novamente. Agende já uma avaliação. Você está procurando tecidos em geral para calçados, confecções, decorações, espumas, TNTs, EVAs, palmilhas diversificadas ou dry para confecções esportivas? Então, tudo isso você encontra na Sutile Malhas e Dublagem. Faça sua encomenda e garanta a qualidade para o seu produto. Sutile Malhas e Confecções, Rua Vêneto 1577, bairro Nova Vicenza. Contate pelos telefones 54-3261-1980 ou WhatsApp 54-99610-1227. Aquela massa especial e na medida, aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca, aquela pizza deliciosa, com borda crocante e carregada de recheio. Agora a família Gasperim Pizzaria é rodízio, de terça a domingo. São mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima, rodízio de massas e filés. Faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54-3412-0826, 3412-0827 ou pelo WhatsApp 549-9184-2919. Família Gasperim Pizzaria, o tempero que vem de berço, agora também com rodízio de pizzas, massas e filés. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 19 de maio de 2024, domingo de Pentecostes. Nós estamos celebrando esta solenidade que conclui o tempo pascal. Nós estamos vivendo até hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E o tema deste ano, o lema melhor deste ano é de quem eu me faço próximo e próxima. E é o tema do nosso programa de hoje. E os nossos convidados, Padre Leonardo Inácio Pereira, Padre Vinícius Federici Caberlon, o pastor Miguel Frederico Fortes e o Marco Antônio Gonçalves. E eu começo esse terceiro bloco com o Padre Vinícius. Qual a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso? Bem, Felipe, essa pergunta é interessante e é bem simples. A diferença é que ecumenismo tem uma base que é a fé cristã. O mesmo Cristo, o mesmo batismo, né? A fé na Santíssima Trindade, e busca, digamos, fortalecer laços fraternos em vista da unidade, uma unidade visível, ou seja, que a gente possa se encontrar, rezar juntos e ter ações também, não só de oração, mas também sociais, enfim, em comunhão, né? Já o diálogo interreligioso, ele é mais amplo, então ele não pega somente as denominações que professam a fé cristã. Então, o diálogo interreligioso, ele é aberto para todas as religiões, ou podemos dizer até crenças que existem, né? E busca dialogar, reconhecendo as diferenças, reconhecendo os valores, reconhecendo que Deus age também nessas pessoas que professam outras crenças, outros costumes, e que naquele irmão, naquela irmã também Deus tem algo a nos dizer e podemos até dizer assim, a nos ensinar. Marco, qual é o significado da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos para você, pessoalmente? Pessoalmente, é uma questão vivencial. Acredito que não seja exclusividade minha, da minha família, mas acredito que muitos ouvintes também, existe o que eu posso chamar assim do microecumenismo, né? O ecumenismo familiar, onde nas nossas famílias nós temos muitas pessoas, né, dentro do núcleo familiar, de pessoas que professam, né, diversas, né, fé. Então, a minha vivência, desde a minha formação familiar, da minha avó, essa abertura ao outro, né, a minha vivência enquanto, como sou natural de São Paulo, a minha vivência, a minha atuação pastoral, juntamente com outras igrejas cristãs, principalmente a Igreja Luterana. Eu tive um apoio, uma formação também com os pastores luteranos, que também concelebraram o meu casamento católico. Então há toda essa caminhada dos meus filhos, que também participam de outra igreja cristã. Então, acredito que é ali, para mim, essa vivência. E permita-me, Felipe, só ler assim um trecho que eu acho que eu queria compartilhar com a mesa, né, da exortação apostólica Evangelii Gaudi do Papa Francisco, né? Num trecho ele diz assim, essa questão da gente aprender com o outro, né? O que o outro tem, o que eu posso aprender com ele. E a frase do Papa que diz assim, não é um mero conhecimento, ecumenismo é a gente conhecer a outra religião. Não se trata, o Papa diz, não se trata apenas de receber informações sobre os outros para os conhecermos melhor, mas de reconhecer o que o Espírito semeou neles como um dom também para nós. Então, nessa semana de Pentecostes que nós estamos celebrando, né, não podemos limitar a ação do Espírito, né? O Espírito também, ele é amplo, ele abre, está presente também em outras denominações, e ele tem muito a nos ensinar. Padre Leonardo, tem risco
de ser ecumênico e deixar de ser católico, ser ecumênico e deixar de ser luterano, deixar de ser anglicano, batista, presbiteriano? Ser ecumênico é deixar a sua essência? Olha, nós já havíamos conversado um pouquinho no bloco passado, né? Não tem como a gente ser dialogável se a gente não conhece a própria identidade, né? Exatamente, a gente vai conversar com o outro entendendo que ele tem muitos dons, eu tenho muitos dons, você tem muitos dons, e eu não deixo de ser aquilo que eu sou e de ter aquilo que eu tenho como dons porque eu dialogo com o outro. Não vou deixar de ter a minha fé em Jesus, em Nossa Senhora, sendo católico, não vou deixar de frequentar os sacramentos porque eu vou participar de uma semana de oração pela unidade dos cristãos em uma outra igreja, ou porque eu recebi na minha casa um casal de budistas. Eu tenho um casal de amigos que são budistas e a gente conversa, a gente senta, a gente dialoga sobre as nossas diferenças. Quer dizer, uma coisa é ecumenismo, como o padre Vinícius falou, outra coisa é o diálogo interreligioso. Eu estou ampliando um pouco aqui, né? Então, eu diria assim, não tem como ser ecumênico e perdendo a minha identidade. Não, eu preciso ter segurança da minha identidade. Eu sei o que me alimenta na fé, o que me ajuda a ser cristão e assim por diante. E por isso não vou anular a forma do outro pensar, né? Então, eu acho que não existe risco nenhum, absolutamente, em ter uma visão ecumênica da realidade, aliás, ter uma espiritualidade de respeito, Acho que é isso que a gente precisa para poder não anular o outro e nem abandonar a fé que tem, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência há 2 anos, quando era pároco na Igreja São Pelegrino, em instalar ali na paróquia São Pelegrino um projeto que não nasceu da Igreja Católica, que é o projeto Alfa. Ele nasceu na Igreja Anglicana, lá na Inglaterra, né, numa sede lá, numa igreja anglicana lá na Inglaterra, e que me foi apresentado aqui no Brasil como um projeto de evangelização. E daí instalamos esse projeto ali na Igreja São Pelegrino. Hoje já são 3 anos já que vem acontecendo, e muitas pessoas estão redescobrindo a fé e se dirigindo para as igrejas que elas frequentavam antes, ou católica ou outra igreja, por causa desse projeto, por causa dessa hospitalidade, por causa desta acolhida, o projeto Alfa, né, que eu venho fazendo bastante propaganda e estou fazendo agora também aqui nesse microfone, porque é uma forma de valorizar aquilo que nasceu na igreja anglicana e as diversas igrejas cristãs podem fazer nas suas comunidades, né? É muito bonito, ele é um projeto ecumênico, inclusive. E aqui acho que o que o Padre Léo traz é a questão da identidade, né? Conhecer a sua identidade, porque o ecumenismo não é o sincretismo religioso, não é eu fazer um pulo, eu estou na Igreja Católica, aí eu pego um pouquinho daqui, eu vou para lá, pego um pouco de lá. É conhecer a sua identidade. Exatamente, porque isso também é um fenômeno do nosso tempo, né? Como são muitas as variedades de propostas que nos são apresentadas, o pessoal pode dizer assim, eu sou religioso, mas eu não professo a minha fé em uma específica igreja, né? Então, e esse é um fenômeno que a gente vem acompanhando pelo IBGE, né? Pelo último censo. Muitos são aqueles que creem, mas não se declararam membros de uma comunidade de crentes, né? Uma comunidade de fé. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque quando a gente pega tudo de todo mundo, a gente já não sabe o que a gente é, né? A gente eu pego aqui um pouquinho do cristianismo, um pouquinho do budismo, um pouco da Umbanda, um pouco do espiritismo, vira uma colcha de retalhos, e a gente não consegue daí se identificar, porque em algum momento
a própria nossa realidade vai nos cobrar, né? O que você faz, como é que a sua postura, porque cada uma das igrejas e cada uma das religiões tem um código de liturgia, tem um livro sagrado normalmente, tem uma ética, uma moral. Então, em algumas vezes pode sim ter uma unidade, mas em muitas vezes pode existir alguma oposição, alguma contrariedade, né? Então, é preciso saber a identidade para poder dialogar. Eu concluo meu discurso com isso. Perfeito. E nós vamos concluir o programa com a reflexão, acho que o pastor Miguel, qual a importância da oração para a unidade? A oração, ela é a base da vida de fé cristã, né? Sem a oração não existe. É na oração que nós nos unimos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É na oração que nós nos unimos um com os outros. E eu queria só trazer duas coisas assim para finalizar minha fala aqui, né? Enquanto estava ouvindo meus irmãos comentando as coisas que estavam falando, eu me lembrei de uma questão de Gandhi, né, que é conhecido pela questão da paz. E ele sempre carregava um Novo Testamento, e ele lia muito o Novo Testamento. E ele tinha um amigo, um pastor, calvinista, que um dia perguntou para ele assim: mas Gandhi, tu lês o Novo Testamento? Sim, eu sei de cor o Novo Testamento. E por que tu não é cristão? Daí Gandhi olhou para ele e disse assim: tu fala do cristianismo de Jesus ou de vocês? Então, essa nossa falta de amor e unidade que temos uns com os outros, ela acaba sendo um verdadeiro escândalo, né? Na nossa noite de oração, que foi uma noite de oração que fizemos, né? O que nos uniu ali foi a oração, né? Estávamos juntos orando ao mesmo Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, né? Eu comentei uma experiência que tive esses dias, né? Nós tínhamos tido uma reunião nossa do grupo que tem essa caminhada, tentado recomeçar essa caminhada em conjunto, que tenho certeza Deus vai abençoar para que continue, não é? E com mais pessoas. Eu tinha ido fazer uma visita no Hospital Pompeia, e quando eu volto, eu moro no centro, eu sou vizinho do bispo, então nós temos bastante proximidade por morarmos um no fundo do outro, né? E passando pela praça, um rapaz veio falar comigo, né? E quem conhece Caxias sabe quem anda pela praça, né? E ele chegou era de tarde, ele chegou para mim e disse assim: não quero dinheiro. Eu disse assim: não, mas vamos conversar um pouco. Então era óbvio que ele queria dinheiro. Então ele falou da história dele, que era Douglas e tudo mais e tal, contou que vinha de Santa Maria. Não vou me alongar, né, porque é uma história um pouco mais comprida, mas indo pro ponto direto, né? Daí ele chegou e disse assim: mas que ele queria dinheiro para um aluguel, para ir para um hotel, para um lugar para dormir, o dia estava frio e tal. Ele estava pensando em voltar para Santa Maria, enfim, não sabia o que fazer. Daí eu perguntei para ele assim: mas por que tu não vai para um albergue? Ele disse para mim: eu tenho ido, né? Pop Caxias, acho que, né? O Centro Pop. Centro Pop, né? E fui lá e não consegui e tal. Daí tá difícil essa questão de albergue e tal. Daí eu disse para ele: pois é, o padre Leonardo, nós tínhamos falado, acho que no dia anterior nós tínhamos falado sobre isso, me disse que estava tendo uma dificuldade com os albergues mesmo. Ele olhou para mim meio espantado assim e disse: o senhor é padre? Daí eu disse para ele: não, eu sou pastor. Compliquei mais a cabeça dele. Daí ele olhou para mim e disse assim: nossa, que interessante. Eu perguntei por quê. Ele disse assim: pastores não costumam falar conosco. E eu não vou nunca esquecer essa frase, né? Porque o nosso tema da oração foi esse texto do Bom Samaritano, onde os religiosos, o levita, o senhor da lei, não é? Eles não pararam para socorrer o outro. Não era essa visão que... né? E eu perguntei: poxa, como isso é real? Hoje é a mesma situação, né? Então, por que não é essa situação? Então, para a nossa vivência de fé, não deixando de responder a tua pergunta, né? Acho que assim é interessante porque a gente não criou um simpósio teológico para falar sobre a nossa unidade, né? Nós não fizemos um seminário sobre os 5 pontos que nos unem. Nós fizemos uma semana de oração, que no nosso caso foi um dia, porque na oração nós conseguimos ter unidade, né? O Pai Nosso que oramos ontem era o Pai Nosso ecumênico, né? Nós, luteranos, oramos que perdoe as nossas dívidas, né? No Pai Nosso ecumênico, as nossas ofensas.
Mas a parte final que nós luteranos mantemos no Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória, estão presentes ali. Quer dizer, nós criamos unidade na oração do Pai que é nosso. Então, com certeza absoluta, essas iniciativas, e eu espero, nós temos um livro que se chama Senhas Diárias, onde a cada dia tem também as orações que para ser feitas, né? E nós temos um dia específico aonde a oração é justamente pela unidade das igrejas. Nós poderíamos concluir esse programa, Felipe, se tu nos permites, rezando a oração do Pai Nosso Ecumênico. Claro. De modo que assim possamos convidar os irmãos a se entenderem também membros da mesma casa, né? Oikomenes, quer dizer, da casa comum, né? Então eu projeto aqui para os membros da mesa, a gente pode rezar juntos. E você que nos acompanha, veja como é bonita a oração, é a mesma oração que a gente reza nas nossas celebrações em todas as igrejas. Aqui, naturalmente, ela precisou ser adaptada para a gente rezar de forma comum, tá bom? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, com este momento de oração comum, nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 19, dia de Pentecostes, suplicando que o Espírito Santo continue agindo em todas as igrejas e nos ajude a crescer na fé, na esperança, na caridade e na unidade. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.